Campanha da Fraternidade de 2024. Texto base. Parte 1. Ver. Marcas da nossa sociedade. 42. Nossa sociedade hoje está dividida. Poderíamos ser apenas diferentes, mas nos dividimos. Erguemos muros de separação entre nós e muitas vezes erigimos o diferente como inimigo para justificarmos sua eliminação. 43. Como se não bastasse a divisão, vivemos em uma sociedade absolutamente desigual. E o fosso da desigualdade aprofunda a divisão. Pessoas que antes, não obstante a sua pobreza, conseguiam ajudar um familiar ainda mais pobre, hoje romperam o contato, pois já não são capazes de repartir o pouco que têm. E a culpa não é delas, mas de um sistema econômico que sobrevive à custa dos sacrifícios humanos. 44. Segundo a mentalidade corrente, quanto mais cedo conseguirmos eliminar aqueles que são improdutivos e por isso um peso para a sociedade, desempregados, pobres, doentes, idosos, mais rápido conseguiremos elevar o nível de vida para aqueles que são produtivos e contribuem com a sociedade. 45. Ainda mais, nossa sociedade é excludente. Abaixo dos considerados improdutivos, encontramos os excluídos, aqueles que a sociedade não quer nem ver, para nem se lembrar da sua existência. São as pessoas em situação de rua, os encarcerados, os refugiados. 46. Infelizmente, essas marcas não estão distantes de nós que professamos a fé cristã, contrária a tudo isso. Para percebermos a presença dessas marcas em nós, basta que nos perguntemos sincera e honestamente, em tom de exame de consciência: com quantos amigos ou familiares rompi relações e estabeleci divisões por razões ideológicas? Quantas pessoas descartadas pela sociedade eu ajudo a viver dignamente? Quantos amigos eu tenho entre as pessoas em situação de rua, nos cárceres ou refugiados? 47. Neste mundo que corre sem um rumo comum, respira-se uma atmosfera em que a distância entre a obsessão pelo próprio bem-estar e a felicidade da humanidade partilhada parecem aumentar, até fazer pensar que entre o indivíduo e a comunidade humana já esteja em curso um cisma. Porque uma coisa é sentir-se obrigado a viver junto, outra é apreciar a riqueza e a beleza das sementes de vida em comum que devem ser procuradas e cultivadas em conjunto. A tecnologia avança continuamente, mas como seria bom se, ao aumento das inovações científicas e tecnológicas, correspondessem também uma equidade e uma inclusão social cada vez maiores. Como seria bom se, enquanto descobrimos novos planetas longínquos, também descobríssemos as necessidades do irmão e da irmã que orbitam ao nosso redor. Fratelli Tutti, número 31. A crise do pertencimento e a questão das identidades. 48. Há muito já se fala de uma mudança de época, ou seja, de que estamos atravessando uma importante modificação no modo como se estruturam as relações, as percepções, a interação dos indivíduos e suas posturas em relação a questões mais abrangentes, em nível socioambiental. Vivemos um ponto de inflexão, ou, para utilizarmos uma linguagem matemática, um salto exponencial entre avanços cada vez mais velozes da tecnologia, e com ela da ciência em geral, e a linearidade da percepção humana orientada por um aparelho intelectivo orgânico. Os processos comunicativos que determinam o modo de expressão das subjetividades
em relação à objetividade que as cerca, pressupõe uma relação com os outros, exige a construção de uma intersubjetividade como espaço de formulação de sentidos e significados. Em última análise, de construção da própria identidade. 49. Ocorre que, se no passado esses processos de interação se davam organicamente, em ritmo lento, as facilidades alcançadas pelo advento das tecnologias midiáticas impactaram a percepção dos indivíduos tanto acerca do tempo, vivemos submetidos à constante correria, quanto do espaço. Vivemos em uma aldeia global, relacionamo-nos com pessoas da Indonésia, mas não conhecemos o vizinho do mesmo andar ou a vizinha da casa ao lado. Tais mudanças têm fortes implicações simbólicas, entre as quais destacamos a questão da estabilidade da identidade e a crise do pertencimento. 50. Identidade deixou de ser sinônimo daquilo que permanece, é seguro e sólido, e passou a expressar-se pela performance, como interpretação, como resultado de uma composição complexa, plástica, altamente maleável e dinâmica. Vivemos, sem juízo de valor, uma crise da estabilidade da identidade. 51. Consequência imediata é a crise dos pertencimentos, isto é, em nome da ênfase nas identidades, parece ter se enfraquecido radicalmente a referência à comunidade. Cada vez mais os indivíduos ensaiam posições e papéis submetidos ao crivo, única e exclusivamente, de seu engajamento individual. Consequentemente, os modelos de associação e de participação que orientaram a dinâmica social das últimas décadas, para não dizer do último século, entraram em colapso. E isso é sentido em todos os âmbitos da vida social, mas de forma especial nas instituições que mantinham e determinavam o sentido da coletividade. É daí que vem a crise sofrida por instituições consagradas como a família, a escola, a religião, a política, os sindicatos. Agora são os indivíduos que questionam os seus próprios líderes, sem que isso lhes desfigure o sentido de participação de uma pertença que é cada vez mais alheia ao engajamento efetivo e não conseguem promover novas formas participativas de construção social. 52. No campo social e político, essa crise dos pertencimentos gera um fenômeno comumente chamado de identitarismo, que cada vez mais se aproxima do sectarismo. A partir dessa nova pertença, entre aspas, muitos setores, inclusive religiosos, têm construído uma política de exclusão e antagonismo, que impede o diálogo e a superação de divergências. Erguem-se bandeiras identitárias e estas, sem nenhuma autocrítica, querem impor-se sobre o bem comum da sociedade, obtendo-se como resultado a intolerância e a violência.